E aí, está no ar mais um episódio do nosso podcast Conversas à Mesa. Eu me chamo Matheus Amarante, seja muito bem-vindo, puxe uma cadeira e sinta-se à vontade, porque hoje a conversa vai ser boa. Calma aí. Antes da gente ir para a nossa conversa, deixa eu te dar um aviso bem rápido. Todos os livros citados ao longo do nosso episódio estarão com um link para você comprá-los aqui na descrição. E ao adquiri-los através desse link, você ajuda o nosso podcast a melhorar cada vez mais. Então você já sabe, se gostou de algum dos livros citados aqui, não deixe de comprá-los através do link que está disponibilizado na descrição deste episódio. Bom, pessoal, hoje a gente está recebendo aqui no nosso podcast um convidado muito especial. Ele é plantador e pastor da Igreja Videira Itaipu, na região oceânica de Niterói. Ele também é professor em diversas instituições de ensino religioso, é esposo, pai, avô, jogador de vôlei, e eu tenho o privilégio de chamá-lo de amigo, de mentor e de tê-lo como padrinho do meu casamento. Estou falando do pastor Luiz Pires. Luiz, é uma grande alegria recebê-lo aqui para esse momento em que a gente vai conversar um pouquinho sobre ministério pastoral, conversar um pouquinho sobre plantação de igreja, sobre as suas experiências sobre esse assunto. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite, é um grande prazer e um privilégio tê-lo aqui pra gente trocar essa ideia sobre esses assuntos tão importantes. Bom, eu que te agradeço, Matheus, mais uma vez pela oportunidade da gente estar junto, de poder falar um pouco daquilo que Deus tem feito. Deus faz tanta coisa através da vida de tanta gente e da vida da gente também. Então é uma oportunidade também legal de poder falar algumas coisas que talvez fujam um pouco ao protocolo das salas de aula e das lives de teologia ou de alguns ensinos da teologia sistemática, enfim, coisas mais pessoais. Vai ser um prazer estar aí e sempre um prazer estar junto com você. Com certeza. Essa é justamente a ideia, né, da nossa conversa, ser um bate-papo um pouco mais informal, fugindo um pouco de conversar sobre tópicos de teologia. A ideia é conversar sobre isso, mas à medida em que as suas experiências... Exatamente, à medida em que a sua experiência tocar sobre esses assuntos. Para você que está ouvindo a gente, espero que seja uma conversa também edificante, encorajadora para você e que você possa sair aprendendo bastante e sendo abençoado por essa conversa. Espero que seja um tempo de crescimento e edificação para todos nós. Amém. Vamos lá, eu acho que pra gente começar o nosso papo hoje, vale a pena a gente ir bem lá pro comecinho mesmo da sua caminhada cristã. Queria que você falasse um pouquinho como foi o seu processo de conversão. Você não vem de um lar evangélico, certo? Certo. Então, se você falasse um pouquinho como é que foi ali o momento em que você acolheu ao chamado do evangelho, o chamado de Cristo, como que estava a sua vida, como que foi pra você, foi um momento conturbado, foi tranquilo, como que você entendeu o chamado do evangelho pra você? Bom, Matheus, é uma história bem interessante, eu penso. Assim, tem a originalidade de toda a conversão, né? Toda conversão é extremamente importante e interessante, mas comigo a coisa aconteceu de uma maneira também muito original, né? Só Deus realmente poderia agir e fazer daquela maneira. Eu nasci numa família, meu pai e minha mãe não eram religiosos e eu não tive nenhum tipo de educação religiosa na minha vida. Meu pai se dizia ateu, ele era 28 anos mais velho do que a minha mãe, muito embora eu desde criança, eu tenha aprendido histórias bíblicas com ele. Quando depois da minha conversão em 96, eu lendo a Bíblia, eu li sobre Salomão e aquele primeiro grande embate que ele teve como um start para sua caminhada no reinado de Israel, aquela situação entre duas mães disputando a questão de um filho. Eu me lembrei de que meu pai falava sobre essas histórias muito
tempo atrás, quando eu era criança. Embora ele fosse ateu, ele me dava muitos ensinamentos bíblicos, eu não conseguia entender. Ele era um cara assim muito culto, que lia muito, já havia lido a Bíblia muitas vezes e tal, mas ele não demonstrava ser alguém que tivesse uma fé verdadeira, mas um conhecimento grande das Escrituras que ele possuía. Então, minha mãe era filha de um casal que era crente, meus avós moravam em Silva Jardim e eles se converteram depois. Minha mãe saiu de casa muito cedo, de lá de Silva Jardim, foi trabalhar no Rio. Meus avós se converteram na Assembleia de Deus e foram membros da Assembleia de Deus. Meu avô foi diácono, presbítero da Assembleia de Deus, muitos anos lá em Silva Jardim. Quando eu me converti, ele estava na casa da minha mãe passando uns dias depois de uma cirurgia e ele me perguntou: meu filho, você se batizou mesmo? E eu falei: sim, vô, eu me batizei, isso em 1996, eu tinha 26 anos e eu estava levando ele para casa em Silva Jardim e ele virou para o lado e começou a falar em línguas estranhas dentro do carro. Eu falei: cara, que barato. É um bom pentecostal, né? Mas o que aconteceu na minha vida, Mateus? Eu casei com a Alessandra com 21 anos de idade. Nós, nessa época, frequentávamos o espiritismo. Nós estávamos frequentando o espiritismo. Quando eu a conheci, a família dela vivia nessa condição e a minha família não, porque meu pai já havia falecido. Meu pai morreu, eu tinha 18 anos, ele morreu em 88 e eu acabei chegando ao espiritismo por meio de um amigo, né? Um momento assim de crise pessoal, de indefinições. Perdi meu pai com 18 anos, algumas coisas estavam acontecendo na minha vida e nesse período um amigo me levou a conhecer o espiritismo. Olha, tem um lugar legal assim que pode te dar bons conselhos e tal, papá, você desenvolver alguma coisa que você não crê. Eu era um cara muito pragmático e acreditava muito na filosofia, na psicologia, nas ciências, mas eu não era nada religioso. E ali, cara, eu tive uma primeira quebra de paradigmas, porque eu comecei a ver umas coisas esquisitas, estranhas, né? Uma realidade espiritual que existia até então. Eu achei aquilo interessante e comecei a me aprofundar naquele processo. Mas eu passei alguns anos, e depois dessa minha entrada ali naquele período de espiritismo, eu tive um afastamento novamente. E eu passei muitos anos assim numa reflexão, numa crise existencial profunda, porque aquilo não respondia às questões mais íntimas que tinha no meu interior e, ao mesmo tempo, eu sentia que Deus não estava, de alguma maneira, naquele negócio. Então, assim, não sei como é que a gente pode dizer isso, mas eu me lembro que teve um momento em que eu disse assim: olha, eu pensava comigo, né? Eu falava para Deus durante muitos daqueles eventos, eu falava assim: Senhor, eu sei que eu estou te procurando, eu não sei se o Senhor está nesse lugar. E essa indefinição, essa incerteza, isso me levou a um afastamento, tanto meu quanto da minha esposa. Nós ficamos afastados por um período dessa questão do espiritismo. Essa oração que você fez, Luiz, ela foi antes de você frequentar uma igreja. Você já estava procurando uma coisa que você não sabia muito bem o que era, mas você sentia que ali não era o que você estava procurando, né? Não era o que eu estava procurando. Então, muitas vezes, naquele meio, eu falava isso para Deus, olhava e falava: será que Deus está de fato nesse negócio? E eu fazia essa oração, falava assim: olha, eu passei a acreditar numa outra realidade, numa realidade espiritual, mas esse negócio, mas é isso. E eu me perguntava isso constantemente. Essa pergunta, essas coisas, fizeram com que eu caísse numa grande crise existencial, durou uns 6 anos. Eu me afastei, minha esposa também, e tal. E nesse ínterim, em 1992, o meu cunhado, Alexandre, tinha a sua experiência de conversão. Ele se converteu na Igreja Presbiteriana Betânia, de Niterói, num dia em que ele ia para um jogo do Flamengo. Sabe aquele jogo que caiu a arquibancada? Ele era chefe da raça rubro-negra. Rapaz. Daquele pessoal da Álvares de Azevedo ali em Caraí. Ele deixou de ir para um jogo de Flamengo e foi para Betânia, teve uma experiência de conversão naquele dia, ouviu a mensagem, enfim, aquilo começou a mudar e ele começou a trazer essa mensagem, muito evangelista sempre, ele começou a trazer essa mensagem e essa mensagem foi alcançando minha sogra, alcançou minha esposa se batizou em 1994, teve a sua experiência de conversão lendo um livro do Caio Fábio, Espiritismo segundo o Evangelho. Ela fez aquela oração do final do livro e ela foi convidada pelo meu cunhado a ir
um dia lá na Betânia. Eu estou falando de conversão já de um monte de gente, não só da minha, né? Interessante. E aí ela foi na Betânia num dia que estava chovendo muito. Quando ela chegou lá, teria sido o pastor Josué Rodrigues a pregar, mas o pastor Caio Fábio ia pegar um voo para pregar em algum lugar. Ele não tinha, o voo foi cancelado em função do tempo. Ele parou lá na Betânia, na volta do aeroporto, e o reverendo Josué Rodrigues disse: gente, já que o pastor Caio está aqui, eu vou pedir para ele pregar e tal. E ele pregou a mensagem que a Alessandra tinha lido no próprio livro. E ele fez um apelo, como bom presbiteriano diferente que ele era, fez um apelo depois, e ela teve a oportunidade de se entregar a Cristo naquele momento lá na Betânia. Isso veio reverberando no nosso relacionamento, mas ainda durou 2 anos, porque eu era muito resistente. Eu lia muito filosofia, psicologia, e eu dizia que Deus era uma criação, era uma invenção humana para lidar com as questões mal resolvidas existenciais. Era uma necessidade do homem criar Deus para a segurança de si mesmo. Bom, era isso que eu falava. Meu cunhado me evangelizava, a minha família me evangelizava e dizia para mim: rapaz, você tem que ir ouvir a palavra de Deus vai um dia impactar o seu coração. Você é um cara que gosta tanto de ler, de saber, você é um cara que precisa conhecer a palavra, você precisa ouvir a palavra. E eu falava comigo mesmo, eu falei: que mané ouvir palavra? Eu sou homem de ficar sentado 1 hora ouvindo alguém falando no meu ouvido, pelo amor de Deus. Nessa época, eu era sócio de uma academia, eu ainda era jogador de vôlei, estava terminando, 26 anos, foi em 96, eu estava com 26 anos, eu estava saindo do último clube que eu joguei profissionalmente, então, voleibol, então ainda estava com vínculo com o vôlei. Eu falava assim: cara, eu sou um cara da ação, da atividade física e tal, não tenho a menor disposição ficar sentado ouvindo 1 hora alguém ficar falando no meu ouvido. Eu falava sobre isso, eu dizia que a coisa funcionava assim. E aí eu fazia o seguinte: eu via o Faustão de 7 às 8 da noite. Quando dava 8 horas, eu levava a minha família para a igreja, voltava para casa, via o Fantástico, terminava o Fantástico. Os cultos antigamente, 96, década de 90, eram 8 horas da noite e tal, não tinha tanto risco das pessoas andarem mais tarde, terminava 10 horas, via de regra, e eu voltava, terminava o Fantástico, voltava, buscava todo mundo, e essa foi minha rotina por aí uns 2 anos, mas sempre também com embates muito grandes com a minha esposa, por causa da sua conversão, eu não queria que ela frequentasse igreja. E aí, cara, o que aconteceu foi que eu, num belo dia, estava em casa e minha filha estava chorando, né? Eu fui perguntar a ela o que houve, depois de um culto de domingo, e eu soube que ela chorava porque ela tinha aprendido que ela ia para o céu, mas o pai dela não ia. Aí, cara, eu me tornei um ferrenho opositor da igreja. Falei: rapaz, vocês são malucos, vocês são loucos, olha, vocês estão causando sofrimento na cabeça dessa criança. E eu fiquei com um problema para resolver, que era: como é que eu vou dar conta de resolver esse problema na cabeça da minha filha, né? Embora eu não quisesse ir à igreja, não gostasse, contudo, eu pensava no sofrimento dela. Então eu pensei assim: eu preciso ir à igreja, para poder aliviar o coração da minha filha. Aí um belo dia fui, me propus a ir, todo mundo feliz da vida, achando que ele se rendeu. Eu estava rendido à tristeza da minha filha. E aí eu fui à igreja e tal, todo mundo feliz da vida. Se você me perguntar o que era, o que falou, cor da cadeira, se a luz estava apagada ou estava acesa, como é que foi música, se teve ou se não teve, eu não sei te responder absolutamente nada daquele dia. Entrei e saí do mesmo jeito, e o pessoal ficou eufórico, todo mundo feliz durante a semana, conquanto ninguém tivesse coragem de me abordar para falar, e todo mundo esperando que eu fosse no próximo domingo, né? Quando chegou no domingo seguinte, que todo mundo estava arrumado, cheio de expectativa, e minha filha também perguntou: e aí, papai, você não vai se arrumar para ir à igreja? Eu virei para ela e falei assim: não, minha filha, olha só, papai também já foi à igreja, papai agora também já vai para o céu, então não precisa mais ir à igreja, tá? Eu já fui, tá tudo certo, papai já vai para o céu junto com você. Ela não deve ter entendido direito o negócio, mas aceitou. Agora, aquilo foi um balde de água fria no coração de todo mundo. Passaram-se algumas semanas, acho que umas
umas 2 ou 3, eu, num domingo, assistindo o Faustão, terminando o Faustão, eu deitado no sofá da minha sala, ninguém jamais falava comigo para ir à igreja, já tinham jogado a toalha, eu estava deitado assistindo televisão, que seria a seguinte rotina: ia terminar o Faustão, eles estavam prontos para irem à igreja, eu pegava o carro e os levava para lá. De repente, Mateus, eu ouvi uma voz, para mim audível, tenho certeza que não foi audível para ninguém, mas era uma voz interna, uma voz dentro da minha mente, do meu coração, uma voz grave, firme, e que me disse com firmeza: vai ouvir a palavra. Eu confesso a você, cara, que aquela experiência que eu tive, aquilo estremeceu meu coração naquele segundo. E eu pensei, como um bom leitor de psicologia, psicopatologias e etc, eu pensei: meu Deus, surtei, tô num surto esquizofrênico, tô ouvindo vozes, agora já era, acabou a vida para mim. E aí eu fui, cara, e levantei e ouvi de novo aquilo. Vai ouvir a palavra. E eu rodava, andava por detrás de casa e aquilo me perseguia, reverberava dentro de mim e eu sabia que precisava ir ouvir aquilo que viviam dizendo: vai ouvir a palavra, e por aí vai. Eu fui para o meu quarto já perturbado, enquanto todo mundo já tinha se aprontado e falou assim para mim: ó, estamos prontos, você pode levar a gente? E eu virei e falei assim: vocês podem esperar um minuto? Entrei no quarto, não troquei a camisa, botei uma calça, botei um tênis e fui com eles para a igreja sem ninguém entendendo absolutamente nada. Naquele dia eu cheguei lá e ouvi a mensagem, ouvi a palavra e parecia que alguém tinha contado para o pastor as minhas crises emocionais e existenciais mais profundas, aquelas que eu não havia compartilhado com ninguém da minha vida. Ninguém. Eu poderia ainda ter pensado: minha esposa compartilhou a minha história, mas isso eram coisas que nem ela sabia. E eu poderia ter pensado, mas não foi dia que ela me convidou nem nada. Na verdade, ninguém esperava que eu fosse naquele dia. E aí, quando eu ouvi a mensagem, naquele dia do mês de maio, eu não me lembro o dia, maio ou julho de 1996, era mês de junho de 1996, era mês de maio, mês 5 de 1996, eu ouvi aquela mensagem, cara, e eu só chorava. E no final, o pastor perguntou quem queria entregar sua vida a Cristo. E eu me lembro que eu comecei uma luta interna muito grande dentro de mim, justificando não ir, mas ao mesmo tempo era uma coisa assim de fração de segundos, né? Eu pensava numa justificativa e eu recebia um pensamento que contra-argumentava aquilo, derrubava os meus argumentos, o tempo inteiro isso. Era mais forte, né? Muito, cara, muito. Mas assim, em questão de segundos, minutos, poucos minutos, talvez 2 minutos, eu tive embates teológicos profundos na minha mente, existenciais, tentando justificar não ir, ao mesmo tempo me vinha uma quebra de argumento, contra-argumento. Eu sei que, de repente, Mateus, quando eu vi, eu estava lá na frente, de mãos levantadas, não sei como eu cheguei lá, mas eu estava lá de pé, mão levantada, chorando muito, um calor pelo corpo que parecia que eu estava pegando fogo, todo suado assim, a roupa molhada, a camisa molhada, de tanto suor, uma coisa assim, como se eu estivesse no meio de uma fogueira. E chorava muito, eu me lembro que eu chorava muito, eu não conseguia dar conta e entender tudo que estava acontecendo comigo ali. Ali, cara, começou a minha caminhada de fé. Eu tive aquele encontro ali tão forte na minha vida e depois, o que foi também interessante é o fato de que depois da minha conversão, eu consegui fazer uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. A primeira leitura minha da Bíblia foi toda em 3 meses a partir dessa minha conversão. Isso aconteceu num contexto em que todas as vezes, eu tinha 26 anos, né? Todas as vezes que eu me lembro como gente, que eu tentei ler a Bíblia na minha vida até os 26 anos, uma vozinha na minha cabeça dizia o seguinte: olha, cuidado, quem lê esse livro fica louco.
quem lê esse livro fica pirado, porque esse livro dá volta na cabeça das pessoas. E era interessante que eu gostava de filosofia, eu gostava de psicologia, eu gostava de uma série de leituras científicas, mas ao mesmo tempo, quando eu pegava a Bíblia, cara, aquilo dava um nó na minha cabeça, num texto simples. Aquilo dava um nó que eu pensava, meu Deus, é verdade, quem lê esse livro fica doido, pirado. E quando eu tive a minha experiência de conversão, aos 26 anos, cara, a primeira coisa que me bateu muito forte foi um desejo profundo de conhecer a Bíblia. E aí eu peguei a Bíblia e comecei a ler, e eu li a Bíblia o dia inteiro, em toda oportunidade, em todo tempo. Eu sempre fui muito de dormir tarde, e eu pegava a Bíblia à noite e lia livros inteiros da Bíblia, grandes. E aí, nesse primeiro momento, em 3 meses, eu me lembro que eu tinha lido toda a Bíblia. Pouco tempo depois, logo da minha conversão, minha esposa me deu uma Bíblia Thompson, que eu tenho até hoje. Ela está bem aqui, né? Quem está ouvindo a gente não vai ver, mas olha aqui, a bichinha. Bem surradinha, né? Surrada, Velha de guerra. cara, surrada, de 1996. Mas não falta uma página, tem algumas anotações dela e tal. E por incrível que pareça, é uma das que eu mais gosto de ler. Pego essa Bíblia, ela tem um valor afetivo, um cheiro, uma coisa assim. E você leu por iniciativa própria, né? Não foi alguém que te Não, incentivou, foi algo que partiu de você mesmo, né? algo que partiu de mim, um desejo por conhecer essa palavra, que viviam dizendo para mim, vai ouvir a palavra, vai ouvir a palavra. E eu dizia, que mané ouvir palavra? O que pode ter de especial em palavra, ou nessa palavra, ou o que fosse? E o que marcou a minha vida, eu entendo, na minha conversão, Mateus, foi o amor que Deus gerou no meu coração pela palavra. Disso derivou meu ministério, tanto pastoral, como pregador da palavra, quanto professor que ensina teologia, que estuda, que tem como objeto da sua disciplina o estudo da Escritura. Cara, isso foi assim, uma loucura, aquele tipo de coisa que a gente diz assim, cara, isso é loucura, isso é uma verdadeira transformação, uma coisa que você diz assim, cara, não tem, é só Deus, não tem uma explicação assim que você diga assim, não, foi por isso e tal, nada. É Deus mesmo na vida da gente que faz uma transformação dessa. Então, assim, esse foi o início da minha caminhada cristã. Passei aí uns bons 6 anos, dos 20 aos 26. Em 6 anos eu passei em profundas e densas trevas existenciais e espirituais, onde eu estava abandonando uma coisa que tinha me dado um lampejo de ideia do que era a realidade do mundo espiritual, mas eu havia caído numa espiral que eu me perguntava, será que Deus está nesse negócio? E aí eu não conseguia encontrar resposta. A resposta que me vinha era um afastamento que foi acontecendo. E eu me encontrei 6 anos depois, quando nem queria me achar. Essa que é a grande verdade, né? É interessante, Luiz, você estava falando aí sobre a sua experiência, e a gente vê assim, quando você estava frequentando o espiritismo, parecia que você desejava uma coisa que você não sabia o que era, você tinha um desejo, você tinha um anseio ali por algo que viesse a satisfazer as suas necessidades e tudo mais, mas ao mesmo tempo, com a sua razão, você meio que negava isso, né? Com a sua razão, você era mais cético, assim, não, esse negócio de igreja, de Deus, e é engraçado porque você estava falando, assim, do momento em que você foi lá à frente, como que você se sentiu, tava lembrando justamente da conversão de Jacó, porque parece que realmente você tava numa luta ali, né, cara? Você tá suado, você tava exausto, realmente eu pensei que existia uma luta, então você tava lutando com Deus ali, realmente, tipo, eu quero ir, mas eu não quero, e ao mesmo tempo eu quero me entregar, mas eu não tenho como isso, e foi uma conversão bem a lá Jacó mesmo, né, assim, realmente um período que você tava ali lutando internamente e lutando com Deus, assim, né, poderia dizer dessa forma, né? Mateus, uma característica minha sempre foi muito o embate interno, dentro da minha própria consciência, né? Dentro da minha própria mente. Isso para mim eu sempre fui um camarada que viveu muita crise, eu sempre experimentei muita crise interna. Grande parte das vezes, ou a maioria das vezes na minha vida, eu não externalizei isso. E até hoje, eu às vezes vivo conflitos internos grandes por algumas questões. A minha mente às vezes parece ser mais acelerada do que eu posso dar conta, mas eu desenvolvi uma certa capacidade de me apresentar externamente muito mais estável do que às vezes de fato estava, né?
Então, assim, minha mente, um turbilhão, um verdadeiro furacão acontecendo dentro de mim, e do lado de fora, a verdadeira calmaria. Você olha e diz assim, é um lago tranquilo e tal, mas nada, tem um turbilhão na minha cabeça. Já passei situações assim muito severas, muito graves, do ponto de vista familiar, enfim, perdas e tudo mais. Então, esse embate que eu tive com Deus naquele momento foi talvez assim o ápice de toda a crise que eu tenha tido e todo o embate mental que eu tenha tido na minha vida, porque era incrível, rapaz, era uma constante de argumentos que eu levantava para não ir, para não me render, entendeu? E ao mesmo tempo, alguma coisa que vinha e quebrava aquele argumento, porque me vinha a ideia contrária, aquele argumento quebrava, eu tentava levantar outro, olha, o que é legal isso que você falou, do que eu nunca tinha pensado, né? Porque é aquele embate de Jacó com o anjo, é exatamente isso, né? Ele só ganha quando perde, né? E o lance foi esse, eu encontrei um cara que me ganhou dentro da minha própria cabeça, e foi essa perda que de fato me fez ganhar a vida. Agora, Luiz, como é que foi esse processo de um cara cético, que preferia ficar em casa assistindo Faustão e Fantástico, tinha suas ressalvas em relação à igreja, suas críticas também em relação ao ensinamento da igreja, principalmente depois do questionamento da sua filha. Em que momento que houve essa virada de chave, além da conversão, mais de um cara que rejeitava o evangelho para um cara que agora passa a ensinar o evangelho? Em que momento que você entendeu, assim, o chamado pastoral para sua vida? Como é que foi isso? Você teve alguma crise nesse momento também de, poxa, não, isso aqui não é pra mim? Ou alguém que te incentivou, foi alguém que te direcionou, ou foi algo que você sentiu uma vocação interna? Como é que foi esse processo depois do Luiz crente? Como que ele se tornou um pastor? Bom, Matheus, foi doloroso e, para variar, né, não tinha como ser diferente, tinha que ter crise, tinha que ter conflito. E foi muito grave, de tal forma que eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, sofri síndrome de pânico, passei por ansiedade e depressão, até o momento em que eu me decidi pelo evangelho, e depois isso ainda reverberou um tempo na minha vida. Eu vou te explicar. Me converti lá em 96, né? Logo assim que eu me converti, eu parti para ler a Bíblia e, enfim, comecei a absorver muita coisa da fé cristã com muita rapidez. Eu, nessa época, era sócio de uma academia, estava tentando me desligar do vôlei profissional e começar a vida empresarial. Então, eu estava sendo sócio de uma academia nesse período, aqui em Cambuinhas. Mas, cara, quando eu me converti, quando houve a minha conversão, eu me apaixonei por estar na igreja. Foi assim, foi muito rápido. Então, eu gostava de estar no ambiente da igreja. Eu gostava de chegar na igreja e poder estar com alguém, ouvir alguém, ajudar a enrolar um cabo de som. Eu falo isso pro pessoal, eu fazia o que tinha que fazer. Se tinha que limpar a cadeira, eu limpava a cadeira. Eu varria o que tinha que varrer. Eu pregava forro no teto da igreja. Eu chegava mais cedo para montar instrumento de som pro louvor. Ainda não tocava, ainda não fazia nada. Eu ficava até o final para ver as pessoas recebendo oração, para auxiliar uma pessoa ou outra, dar carona para levar alguém para casa quando o pastor pedia. Então eu comecei a ter um conflito já no meu trabalho, porque eu era sócio de um negócio que eu já não queria mais estar ali. No início da minha conversão, eu ia para a academia e eu fechava a academia às 10 horas da noite e saía, a academia funcionava de 6 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta, e sábado de 6 da manhã a meio-dia. Tínhamos vários professores lá, né? Eu era professor de voleibol, mas tínhamos natação, musculação, dança, futebol de salão, uma série de coisas. E eu terminava, cara, o expediente à noite, fechava a secretaria da academia, eu queria meter o pé para a igreja.
e chegar lá, ainda que tivesse alguém para fazer o amém, ou fechar a porta, ou ter um tempinho com Israel, que era o meu pastor, né, para tentar ainda conversar alguma coisa, aprender alguma coisa, saber de alguma coisa, isso todos os dias. Isso foi crescendo, crescendo, e dentro de mim foi havendo aí uma realidade, como é que eu posso dizer? Comecei a viver um drama dentro de mim, porque eu pensava assim, cara, tudo que eu gosto de viver está nesse mundo agora, está nesse novo mundo, o mundo da igreja, das pessoas, de estar junto. Mas eu ainda tinha uma série de, primeiro, responsabilidades familiares e pessoais. E segundo, planejamentos pessoais que vinham da minha infância. Eu cresci como um jovem que imagina assim, cara, eu vou crescer, eu vou desenvolver alguma coisa que eu amo fazer, e fazendo essa coisa eu vou ganhar dinheiro para comprar minha casa, para comprar um carro, eu tinha sonho, vou comprar um carro, eu vou ter um carro, vou ter uma moto, vou ter uma casa de praia, vou ter isso, vou ter aquilo. Então eu fui para o caminho do esporte profissional. Com 14 anos de idade eu comecei a me envolver no esporte profissional, né, que depois foi profissional. 14 anos eu fui para o Botafogo, fiz um teste lá com 32 pessoas por 2 meses para uma vaga, entrei no time do infantil do Botafogo em 1984, dali eu peguei 3 seleções cariocas, estava cotado para a seleção brasileira de juvenil na época, fui jogar no Flamengo, sou mais novo, né? Então eu fui daquela geração pouquinho posterior ao Bernardinho, a gente treinava junto no Flamengo, na época a Lubrax patrocinou o pessoal que era da Bradesco e foi para lá, então assim, jogava com esses jogadores de seleção brasileira, joguei com o Tandy no Botafogo em 84, 85. A gente é dessa mesma geração, né? Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni e tal. Então, assim, eu tinha um sonho de construir a minha vida e tudo mais. Quando eu me converti, eu passei a desejar uma outra coisa, mas, meu Deus, como é que eu ia dar conta dessas duas coisas? Então, eu comecei a viver uma crise muito grande, que isso me levou já em 98 a abandonar a academia. Mas eu não podia parar de trabalhar. Um amigo meu me chamou para montar uma sociedade numa firma de construção e reforma. Montamos uma empresa chamada Quinto Elemento. O Quinto Elemento era Cristo, nós éramos 4 sócios, né? O Quinto Elemento era ele, que era o primeiro, e era uma empresa que era um projeto de igreja. Olha só, nossa empresa tem que ser dizimista e tal, tudo 4 crentes. Então, depois de uns anos, a gente percebeu que a gente estava pensando era numa igreja e não numa empresa, porque a empresa tinha uma ética assim, fantástica e tinha muitos benefícios para os funcionários, mas era quase inviável de existir enquanto empresa, né? Porque eu passei a respirar aquilo ali. Isso, cara, me fez, junto com a responsabilidade agora já com 3 filhos. 3 filhos? Não, ainda com 2 filhos. E, meu Deus do céu, como é que eu vou sustentar a minha família? Porque como é que é esse caminho? Eu não sei como é que é esse caminho. Eu olhava para o meu pastor e eu falava assim, cara, é isso que eu quero ser. Eu quero ser pregador, eu quero ser discipulador, eu quero ser alguém que vai estar ensinando e vai estar investindo a sua vida numa coisa que vai reverberar eternamente. Eu tinha isso na minha cabeça, que era um sentido de que algumas coisas que eu fazia não tinham sentido eterno. Porque eu passei a ver o seguinte, Mateus, um era o trabalho pelo dinheiro, pela fama, pelo poder, pela capacidade de ter uma boa vida. Mas isso, eu comecei a perceber que isso não tinha um valor de eternidade. E eu comecei a entrar numa outra depressão, numa outra crise profunda, que foi o seguinte, eu quero fazer da minha vida alguma coisa que vá reverberar para a eternidade, porque senão não vejo sentido. Eu vou fazer uma coisa para terminar aqui, não vejo sentido. Então eu comecei a ficar desanimado de fazer as coisas que eu fazia. E o evangelho também, nesse mesmo ponto, começa a me dar uma coisa que nada disso dava. Ele diz assim, eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou te dar o sentido da eternidade. Eu tinha essa convicção. Mas como é que eu vou sustentar minha família agora indo para o 3º filho? Com 2 indo para o 3º. Aí, meu amigo, entrou Rivotril na jogada, entrou psiquiatra, psicólogo, aconselhamento pastoral, porque eu vivia uma crise profunda, grave.
Nesse mesmo período, né, em 98, meu irmão mais novo se suicida, e aí agrava toda essa crise, eu tenho que dar um suporte à minha mãe, trouxe ela para morar mais perto de mim. Então, assim, acabei, meu pai já tinha falecido, eu tinha 18, meu irmão tinha 16, então a gente não tinha mais esse suporte, e eu com 28 tinha que agora segurar a minha onda, segurar a onda da minha família, dos filhos, e segurar a onda da minha mãe em certa medida, né? Então, eu vivi uma crise muito profunda. Em 2000, e no ano 2000, nós conversei com meus sócios, terminamos a sociedade, tínhamos feito alguns investimentos, algumas obras, casa para vender na região oceânica aqui, e nós concluímos a atividade da nossa empresa. No ano 2000, eu continuava com escolinha de vôlei em alguns lugares em Niterói, Praia Clube São Francisco, Clube Português, Academia Tibum, Condomínio Green Park, porque eu precisava ainda me sustentar, eu não sabia como é que ia ser esse destino, eu não tinha nenhuma remuneração da igreja, eu estava no purgatório, né? Eu estava ali no limbus ali. Uhum. E aí não era uma coisa e não era outra ainda. E aí eu tive uma conversa com o meu pastor em 2000, saí do gabinete dele decidido, falei: Israel, cansei de lutar contra Deus, cara. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, mas eu vou dedicar a minha vida para o ministério. E aí ele falou: tudo bem, então você vai para o seminário, se você quiser. Nisso tinha uma leva de pessoas indo para o seminário, escola de pastores na época, né? Lá em São Francisco, bendita escola de pastores, seminário muito, muito punk, muito bom. E eu entrei lá, comecei a estudar. Eu me lembro que eu entrei, eu decidi que seria lá. Eu fui a uma palestra que me convidaram lá. Cara que foi falar estava sentado na minha frente, como eu, calça jeans, camisa de malha, um tênis. Eu fui assistir a palestra do cara, né? Vai ter aqui o grande missionário Ronaldo Lidório. Não sabia quem era Ronaldo Lidório, pô. E aí o cara estava sentado na minha frente e aí falaram assim, quando estava o louvor lá, aquela coisa, né? Ora pelo seu irmão. Uhum. Abençoa e tal, e eu cheio de empáfia, achando que já era um obreiro muito preparado e tudo mais. Aí o irmão veio orando por mim e tal. Eu falei: o irmão já saiu do lugar para vir orar por mim, tá bom, deixa lá, né? O irmão se acha e tal. Aí quando chamaram Ronaldo Lidório que vai falar, era o irmão. Aí ele foi, cara. Quando ele foi falar, ele pegava o texto grego, fazia ali a leitura e traduzia e interpretava o texto, aplicava ali na hora. Quando ele terminou, que ele orava, eu só chorava e eu falava assim para Deus: pô, Senhor, eu queria ser pelo menos uma fração do que esse cara é, porque, caraca, aquilo me impactou tanto. E aí eu fui para lá, entrei no seminário em 2002, início de 2002, cursei os 4 anos lá, terminei finalzinho de 2005, mas quando no final de 2004 eu estava começando um trabalho na quadra de uma escola com um grupo de pessoas, em 6 meses cresceu e eu estava sendo ordenado pastor em 13 de agosto de 2005. Então, assim, minha conversão foi em 96, eu vivi uma crise grande, posso dizer, muito grande, de 98 a 2000, Foi quando eu fui fazer até tratamento para ansiedade, com remédio e tal. Eu vivi essas crises, síndrome de pânico. Eu vivi isso, né? De estar andando na rua e de repente bater aquele pânico. A cabeça não parava de pensar nesse conflito. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou abandonar essa vida? Como é que eu vou começar outra? Eu planejei a minha vida para uma direção, mas eu vejo agora, não vejo mais nenhum sentido nessa direção. Não dá mais para andar ali. Eu tenho que ir para esse lado de cá. Mas como começo tudo isso agora, casado com 2 filhos e indo para o terceiro, e aí foi punk demais. E aí em 2000 eu decidi, fiz os preparativos, arrumei a casa para 2002 começar a ser obreiro de tempo integral, ganhando 2 salários mínimos na minha igreja para ser tesoureiro, superintendente de ministério de ensino e administrador. Então eu vivi a realidade da igreja 4, 5 anos, assim, bem profundamente, em todos os aspectos administrativos, eclesiásticos e tal, e estudando no seminário firme, e aí em 2002 eu entrei no seminário, e em 2004 eu comecei esse trabalho.
né? Isso tinha 8 anos de convertido. E em 2005, eu fazendo aí 9 anos, aí eu fui ordenado pastor e eu ainda tinha o último período do seminário, né? A minha denominação, a minha igreja não, era uma igreja livre, não tinha necessidade de ter concluído ainda licenciatura, blá, 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 nada de estar licenciado, né? Perdão. E aí, então, eu fui ordenado, aí concluí o meu seminário também e a minha vida continuou caminhando, né? Esse binômio aí, igreja e academia, academia agora é teológica, obviamente, né? O ensino teológico. Foi assim, mas não foi fácil não, é mais fácil contar do que ter vivido aqueles anos, foram sombrios demais. Eu imagino. E, Luiz, assim, como é que foi para sua esposa ela ter estado com você vendo essa crise? E eu imagino que também essas questões devem ter afetado ela. Afinal de contas, você deixar o seu trabalho para se dedicar ao ministério de tempo integral é algo que as suas escolhas acabam afetando a vida dela também. Ela, nesse momento, como é que ela lidava com isso? Ela te apoiava? Ela entendia? Ela te dava força, Luiz, olha, o que você decidir, eu tô contigo? Ou ela era um pouco reticente também? Ficava, poxa, como é que vai ser? Ou ela, parceirona, tava ali? Eu imagino que ela devia te apoiar bastante, mas como é que foi nesse momento para ela também, né? O apoio, como que foi o apoio dela, a importância dela nesse momento de crise para você? Olha, Mateus, para mim foi fundamental, porque eu tinha uma convicção que eu não tinha condição de ingressar no ministério sem a anuência dela. E não é só anuência, não é só dizer assim, tá, eu aceito, não tem outro jeito. Não. Era sem a companheirismo dela para isso. Então, isso aconteceu, porque eu perguntei a ela várias vezes, eu compartilhava com ela tudo isso, né? Primeiro, a crise, ela entendia. Ela me via trancado dentro do quarto, às vezes por um dia inteiro, me via chorando, né? Eu tive crises bravas. Minha filha, eu tentava esconder isso da minha filha, que ela ficava muito afetada ao me ver chorando, assim, me ver uma crise, um conflito existencial. Então, minha esposa experimentou isso, de às vezes estar na rua comigo e eu estar angustiado e ela tentando me ajudar e sabendo que eu vivia esse drama e ela orando e estando junto comigo. E quando eu cheguei a essa conclusão pessoal, né, que Deus estava me chamando já desde o início, que era isso que vinha colocando no meu coração, e eu resolvi, de fato, encarar esse negócio, dizer, tá, não sei como que vai ser, mas vai ser, pelo menos eu aceito essa ideia, eu fui e falei isso para ela. E falei com minha filha também, com Bárbara, né? Bárbara era muito presente nesse negócio, e Bárbara disse assim, pai, olha, Deus não colocou isso no seu coração, vai lá e tal, faz, né? Eu era uma criança, uma inocência muito verdadeira, né? Muito bíblica. Uhum. E a Alessandra falou comigo, olha, eu estou com você. E para ela era interessante porque ela orou o tempo todo para ter um marido crente, né? Ganhou um marido pastor. Eu acho que ela entendeu que isso era melhor do que ela tinha. A emenda saía melhor do que o soneto, né? Que a resposta de Deus tinha sido melhor do que... Então, assim, ela não tinha resistência e nem tinha nenhuma reticência com relação a isso, não. E ela me encorajava, dizendo, Deus vai fazer, Deus vai dar direção. Então, assim, isso para mim foi fundamental. Não teria entrado e acho que é temerário alguém entrar no ministério, né, ingressar ao ministério, responder positivamente sem a anuência da sua esposa. Até porque, Mateus, eu tinha, em função das próprias questões da vida, como crescer e tal, como cresci e as complexidades da minha família, desde novinho eu sempre fui muito responsável, né? Talvez por isso eu tenha aprendido a viver conflitos internos sem extravasar. Às vezes a pessoa olha assim para mim e algumas pessoas dizem, pô, você é tão calmo, né? Eu acho que talvez a palavra melhor fosse sereno, né, do ponto de vista externo em algumas questões. Mas internamente, às vezes, eu estou travando conflitos e embates comigo em alguns aspectos assim muito grandes. Mas aprendi a controlar isso desde a minha infância em função já da
estrutura familiar de onde eu vim, né? Meu pai era um alcoólatra, então vivia uma situação difícil, se apoiava muito em mim, eu desde novinho, me lembro, 8 anos de idade, eu tendo que segurar a onda do meu pai na rua, enfim, com algumas questões assim. Depois que ele foi aposentado por invalidez, ele ficou numa situação assim muito triste dele mesmo, né? Deprimido, sem estar trabalhando, enfim. E como eu aprendi a fazer essa certa dissimulação no meu estado, então eu aprendi a controlar um pouco essas questões, pelo menos do ponto de vista externo. Mas assim, voltando ao ponto aqui, eu tinha muita certeza que não tinha como responder, né, e penso nisso até hoje, não tem como você responder positivamente, de maneira salutar, sem você ter a anuência, sem você ter o entendimento da sua esposa acerca dessa perspectiva. Isso eu já pensava naquela própria época. Não tem como. Como é que você vai responder a um chamado que vai mudar a sua vida, a dinâmica da sua vida vai ser diferente? E eu tinha uma convicção muito grande que era o quê? Cara, olha só, Deus me chamou casado, né? Se Deus tivesse me chamado solteiro, eu tivesse sido alcançado pelo Senhor solteiro, talvez quem se aproximasse de mim e eu viesse casar posteriormente já saberia que ela se adequaria àquilo. Agora, eu tinha uma convicção, Deus me chamou nessa condição. Se Ele me chamou nessa condição e se Ele me chama de fato, Ele vai compartilhar esse sentimento com a minha esposa. Do contrário, tem alguma incoerência nesse negócio. Então, para mim, era fundamental também saber qual era a posição dela. E a posição dela sempre foi muito firme com relação a isso. Então, a gente nunca teve crise, ela nunca teve dúvidas, e eu também nunca tive dúvidas da minha vocação. Assim, dúvida a gente tem, pô Deus, será que eu não estou ficando maluco, não? Será que isso aí não é doideira da minha parte, querer ingressar nesse negócio? Será que... Mas o desejo... Então, eu me lembro que no auge da minha crise, assim, para responder positivamente a Deus, né, a me render nesse negócio, eu acho que a minha vida sempre foi isso, né? Luta e rendição com relação às coisas de Deus. Eu me lembro que eu precisei compartilhar essas coisas com ela e também ter dela essa mesma anuência, né? Essa mesma percepção. Não, é isso aí, estamos juntos. Então, eu nunca tive dúvida com relação a isso? Não, mas eu tinha assim, Senhor, mas isso não é doideira da minha cabeça, não? Será que eu não estou fantasiando? Será que eu não acho isso mais bonito do que é? Mas eu tinha uma certeza. Um dia eu falei para Deus, Senhor, não sei se isso é doideira, se não é, mas é isso que eu quero da minha vida. Então, se for doideira, o Senhor deixa eu fazer besteira, não, porque eu vou abandonar tudo e vou caminhar nessa direção. Ai, ai. Mas hoje é gostoso de falar, né, cara? Mas o período, né, foi na crise, né? No olho do furacão. muito choro, muita lágrima no sofá, né, de cara enterrada no sofá na madrugada, assim, colocando diante de Deus, tentando fazer isso de noite para ninguém perceber, né, para ninguém perceber tudo que estava acontecendo dentro de você, assim, é muito punk, né? Muito punk. Essa sua fala sobre a importância da concordância da Alessandra com o seu chamado, é que a gente vê muitos ministérios que às vezes o pastor, o candidato ao pastorado acaba negligenciando alguma questão que a esposa tem, algum pé atrás que ela tem, e o cara insiste ainda assim, né? Não, tô sendo chamado para isso aqui, e eu vou contra tudo e contra todos, e às vezes é um sinal que às vezes tá ali, né? Às vezes a esposa tá sendo contrária por perceber algumas coisas, ou então por não perceber uma vocação, ou então por outras questões, né? E a gente vê, às vezes, ou a família acaba fracassando, ou o ministério acaba fracassando, ou os dois, né? Porque se a família fracassa, inevitavelmente o ministério acaba fracassando também, né? Então, acho importante essa sua fala de que a esposa precisa estar junto com aquele que se sente vocacionado, né? Porque senão, cara, não tem como, realmente não tem como você iniciar no ministério, porque ainda que a esposa do pastor não seja pastora, como é o pensamento equivocado em muitas igrejas, mas ela também vai estar envolvida em muita coisa na igreja, né? Ela também vai muitas vezes receber alguns respingos das pancadas que você vai tomar como pastor, dos problemas que você vai levar, ela acaba também sendo impactada por tudo isso, né? Então, realmente, é uma necessidade que a companheira, que a esposa esteja ali ciente, né, dos desafios, das lutas, e sem essa anuência, como você estava falando, é praticamente impossível, né? E não é nem recomendável que alguém entre no ministério com a esposa um pouco com o pé atrás, um pouco receosa, né? De, poxa, não, talvez seja a hora de parar, repensar, de repente conversar, orar, colocar
diante de Deus, mas só iniciar no ministério mesmo com a convicção e a certeza de que, olha, não, eu tô contigo, minha esposa vai estar com você ali, vai entender os momentos que talvez você vai precisar ficar fora, os momentos em que você vai precisar chegar tarde em casa, os momentos em que você vai precisar não estar tão presente, né? Que é fundamental esse apoio, né? Eu entendo que você só pode ter equilíbrio emocional, eu até falo isso no prefácio do meu livro, né? Agradeço a Deus pela vida da minha esposa, porque eu posso dizer para você que 90% do ministério que a gente exerce, para ele ser eficaz e para ele ser profícuo, a gente precisa ter equilíbrio emocional, né? Deus nos dá bastante equilíbrio emocional. Uma das causas, talvez, de maior equilíbrio para aquele que é casado é ter a concordância da sua esposa. Não tem coisa pior, eu penso, do que alguém que está servindo a Deus no ministério, que exige tanto da gente, vai exigir tanto da família, que exige, né? Vai exigir da nossa esposa, ela vai ser olhada de maneira diferente, nossos filhos vão ser olhados de maneira diferente com relação também na vida da igreja, né? Porque aquilo que qualquer criança pode fazer, os seus filhos não vão poder fazer, na mente das pessoas, né? E a gente vai ter que ter o cuidado de não imputar sobre eles, e nem sempre a gente consegue a contento fazer isso, né? Não exigir deles essa cobrança que o restante das pessoas faz, das nossas esposas, porque não tem o título de pastoras, mas elas vão ter o ônus de serem comparadas a, então a igreja vai querer que ela exerça essa função, e a gente também tem de blindá-las em alguns momentos, de mostrar o seguinte: olha, essa não é a responsabilidade dela, não é a obrigação dela, e eu não vou deixar que ela exerça algo que ela não queira fazer e que ela não esteja pronta, preparada, ou mesmo seja desconfortável, até mesmo a nossa ambiência familiar. Então, assim, se você já tem tantos desafios, você ainda, além de tudo, ter uma pessoa insatisfeita do seu lado por uma decisão unilateral, né, tomada apenas por você, eu acho que é inviável. No meu caso, particularmente, eu diria para você o seguinte: eu não teria entrado se Deus... Porque isso, para mim, era uma condição sine qua non que eu colocava diante de Deus. Senhor, eu tenho convicção que o Senhor me chamou. E essa convicção, ela terá uma absoluta certeza da minha parte na mesma medida em que o Senhor compartilhar essa perspectiva com alguém que está comigo. Eu não tenho como andar sozinho com uma perna só, né? Se os dois tornam-se uma só carne, eu preciso de duas pernas para andar, não uma que vai puxar e arrastar a outra. Então, eu entendia dessa forma. Eu sei que há pessoas que vivem crises, até historicamente a gente vê, na história da igreja, a gente vê grandes teólogos, pregadores que viveram crises dentro da sua família, problemas assim muito mal resolvidos e que às vezes são tratados de maneira assim de menos valor, né, assim, muito en passant e tal, mas foram problemas que certamente, se não causaram um prejuízo ao seu ministério, causaram um prejuízo muito grande à sua vida emocional, né, à sua vida familiar, ao desdobramento disso. Então, eu não vejo como salutar você entrar no ministério a contragosto da sua carne, da sua esposa. Não vejo como salutar. Então, eu acho que a gente precisa, no meu caso, para mim era um sinal de que, de fato, era isso que Deus tinha para mim, à medida também que a minha esposa compartilhasse da mesma perspectiva. Porque é aquilo que você falou, né? Ela vai ter um marido dividido sempre, no sentido de que ela vai ter de compartilhá-lo, e não vai ter de compartilhá-lo com amigos, não vai ter de compartilhá-lo apenas com amigos ou familiares, ela vai ter de compartilhá-lo com toda uma comunidade de fé. Filhos de muitos irmãos serão como seus filhos em alguma medida, no sentido de que você vai se preocupar com eles, você vai estar com seus filhos à noite num hospital e talvez você esteja com uma família com os filhos deles também num hospital à noite em outro dia. Então, assim, já é por demais difícil. Se a pessoa não entende, eu conheço pastores que a esposa não é favorável ao seu ministério, né? Isso fica patente, estampado. A gente já vê na igreja
igreja, às vezes chega lá, você já vê o semblante de insatisfação da esposa e tudo mais, e a gente sabe que a pessoa vive uma crise grande familiar com relação a isso. Não tem como ser saudável, né? Um relacionamento que não é saudável, um ministério que não vai ser pleno, porque você vai estar sempre ali arrastando corrente, né? É uma insatisfação perene na sua vida. Então, eu acho muito importante mesmo. Bom, Luiz, você já falou um pouquinho sobre como foi seu chamado pastoral. Você já meio que falou que em determinado momento, se eu não me engano, em 2004, você trabalhou ali com um grupo, numa quadra de um colégio. E esse grupo, foi dele que surgiu a plantação da videira? Como é que foi esse período de plantação? O que que te levou a iniciar esse trabalho com a Igreja Videira? Foi uma necessidade sua? Foi uma demanda externa? Foram vários fatores, às vezes não é só uma coisa, né? Às vezes são vários fatores que convergem, você percebe a necessidade de uma nova comunidade, uma nova igreja, mas como que foi o início desse processo e, assim, também os principais desafios que você passou nessa época como plantador, de começar uma igreja, de começar um trabalho do zero, como que foi esse período para você? Bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo me lembrar de tudo que eu penso falar sobre isso. Então, Mateus, a questão foi multifatorial. Se você tem uma vocação, você espera exercer essa vocação. E eu espelhava no meu pastor, e assim, em termos de plano pessoal para servir a Deus no ministério, eu nunca pensei, a priori, em começar um trabalho do zero, não. Eu pensava que eu estaria com ele até hoje, me tornaria um pastor auxiliar e tudo mais, até porque a gente tinha muito bom relacionamento. Mas o que acabou acontecendo, Mateus, é que o seminário que eu fiz era um seminário reformado. A minha igreja não era. Uhum. Né? O meu pastor nos enviou para um seminário reformado que acabou reverberando numa certa divergência em algumas práticas e ensinos da igreja. Isso às vezes deixava a gente num mal-estar muito grande, porque havia um respeito, havia um carinho e uma gratidão tremendos, né? Eu não posso pensar na minha igreja e no meu pastor, no Israel, sem pensar em gratidão a Deus pela dedicação. O cara me discipulou, o cara vinha na minha casa, a gente tinha um grupo aqui em casa de discipulado que ele vinha aqui e como discipulado eu sempre digo, né, que é uma via de duas mãos, tanto aquele que se propõe a dar quanto aquele que deseja receber. Eu também era ávido por receber, então eu colava na janela do carro dele até a hora que ele ia embora para casa quando terminava o culto, e às vezes ele ficava com o carro ligado ali, a esposa querendo ir embora, 3 filhos saindo no tabefe, no banco de trás, que ele tinha 3 filhos escadinhas assim, que o pau cantava quando as crianças eram pequenas, e ele ali, e eu tentando sugar dele o máximo possível ainda naqueles horários da noite, de 11 horas da noite e tal, e o cara cansado, que hoje eu também experimento a mesma coisa. Enfim, então, alguém que eu sou plenamente grato, mas teve uma época que a gente teve divergências teológicas, e eu acho que isso gerou algumas insatisfações entre nós, de tal forma que, em dado momento, não foi bom a gente estar junto, conquanto ele fizesse um esforço enorme para me respeitar e continuar me aturando, né? E eu, um esforço enorme para respeitá-lo, não passar por cima das orientações dele e também continuar me submetendo. Eu comparo isso àquele jovem que, quando vai crescendo, começa a querer colocar aquilo que ele acha que deve ser como ordem da casa dentro da casa de seus pais. E ele precisa saber que na casa de seus pais, embora ele julgue que seja melhor, que ele seja capaz de fazer melhor, que o certo é isso, é aquilo, cara, é a casa dos seus pais. Então, quando você tiver a sua, você faz do jeito que você quiser. Até então, você vai se submeter. Mas é um momento tenso, né? Que nem sempre você consegue lidar bem com isso. A gente passou um tempo assim. E aí, quando foi no final de 2004, aliás, quando foi em meados de 2004, eu já orava ao Senhor, desde que eu entrei no seminário, que eu comecei, quando a crise começou, eu comecei a orar e pedir a Deus
uma resposta, porque eu ia percebendo dia após dia algumas divergências cada vez maiores e coisas que eu dizia já, eu não tenho mais condição de fazer isso, eu não tenho mais condição de fazer esse ato, de ensinar determinada coisa. E aí a gente foi caminhando assim, né? Quando chegou então lá pelos idos de 2004, a igreja precisou sair do lugar onde a gente estava e ela foi para Piratininga. Nós estávamos na Avenida Central e não houve uma renovação de contrato do local, então Israel falou assim, olha, nós vamos para Piratininga. Mas a igreja tinha começado com pessoas aqui da região de Itaipu e que não iriam para Piratininga para mudar, porque a logística ia ser ruim. E aí então ele falou, olha, se você quiser, foi em outubro de 2004, se você quiser, você fica fazendo um trabalho com o pessoal daqui. Quem não for, eu entendia aquilo como uma resposta de Deus para mim e certamente ele entendia como uma resposta de Deus para ele, porque ele ia se ver livre de mim, num bom sentido, e eu ia me ver livre dele no seguinte sentido, que a gente ia continuar com afeto, com respeito, que a gente tem até hoje, mas que algumas práticas nossas, ele ia continuar com aquilo que ele acreditava e eu ia passar a implementar aquilo que eu acreditava. Eu tinha feito um seminário reformado, tinha coisas que não cabiam mais na minha cabeça em termos de práticas teológicas, práticas de ensino teológico e práticas de vida cristã, né? e eclesiológicas. Então não tinha mais como, né? Não tinha mais como eu ensinar uma soteriologia diferente da que eu acreditava, não tinha mais como eu ensinar uma prática de vida cristã diferente da que eu acreditava, não tinha mais como eu ensinar uma batalha espiritual diferente daquela que eu entendia ser a mais sustentável biblicamente, não tinha mais como juntar essas duas coisas, né? E eu era responsável pelo ensino da igreja. Eu estava num dilema ético enorme. Como é que eu faço? Eu ensino contrário ao que a igreja ensina? Como é que eu vou causar uma confusão na mente dos irmãos? E olha que o Israel foi muito tolerante comigo, porque ele me manteve lá, né? E eu tentando ser ético nesse sentido. Bom, aí o que acontece? Ele foi para lá e entendi, eu tenho certeza que ele também, que aquilo era o escape de Deus, era a solução, era o que Deus tinha estabelecido. Bom, ótimo. A priori, então, continuávamos no mesmo trabalho. Então, eu submisso a ele, me dispus. Falei, beleza, vamos lá, eu topo. E aí comecei esse trabalho na quadra do Colégio Plus, a partir de outubro, novembro, na verdade, novembro. Começamos no domingo posterior ao dia 2 de novembro de 2004. E a gente montava cadeira, montava som, eu levava o som no meu carro, montávamos o som que a gente tinha, instrumento que a gente tinha, cadeira lá na escola, na quadra da escola, todo domingo, 9 horas da manhã. E com as pessoas que eventualmente não iriam para Piratininga. E era um grupo pequeno de pessoas, não era um grupo muito grande, não. E começamos ali com esse grupo de irmãos, fazendo culto todo domingo e trabalhando muito, né? Todo domingo de manhã, montando pequenos grupos e fazendo células durante a semana e evangelismo nas ruas. A gente saía com som no carro, montava som. Um irmão dizia assim, eu quero um culto na frente da minha casa. A gente montava aquilo tudo, marcava com algumas pessoas da igreja que podiam ir, montava lá uma caixa de som num pedestal e numa rua, lá no Mangueirão, aqui em Itaipu, e fazia um culto lá à tarde, enfim. Então essa foi a nossa dinâmica por 6 meses. Mas o trabalho foi crescendo, foi robustecendo e a gente acabou tendo a necessidade de ter um lugar, porque a escola, nesse período todo, por exemplo, aconselhamento eu fazia caminhando na praia. Então a pessoa marcava um aconselhamento comigo. Não tinha gabinete, não tinha nada. Ou eu atendia na minha casa, ou muitas vezes falava, irmão, beleza, vamos lá. Bota um tênis, um short e vamos marcar. Ou você passa aqui em casa, me pega. E passava, a gente ia para calçadão da praia de Piratininga ou a praia de Itacoatiara, né? Eu unia o útil ao agradável e a gente dava uma caminhada, conversava, depois sentava, tomava um café e tal, e voltava para casa. Mas a gente começou até numa necessidade de ter um espaço e tal. Aí começamos a procurar um lugar, encontramos um depósito de alho desativado lá pelo mês de abril de 2005. Era uma casa com um galpão, eu conversei com Israel, ele autorizou, então a gente entrou ali, começou a fazer uma reforma, e quando foi
E nesse período fazendo reuniões com a liderança já que eu tinha estabelecido ali, e ele perguntando, ele falou, olha, Luiz, eu não quero fazer denominação nenhuma, o que você pretende? Aí eu falei, vamos marcar uma reunião com a liderança, marcamos, a liderança, a igreja nossa ali, já as pessoas diziam, não, pastor, acho que não tem mais nada a ver, a gente está junto, a gente tem um vínculo fraterno, mas institucional não tem nada a ver, o senhor está lá, a gente está aqui, né? Luiz é nosso pastor aqui e tal, papai. Então aí ele foi e falou, tudo bem, então Luiz, você faz o seguinte, você vai fazer a reforma aí do lugar, quando tiver tudo pronto para você fazer o primeiro culto, você prepara tudo, vê com o contador já, prepara a documentação, eu dou emancipação para você e ordeno você. Beleza, fizemos esse culto dia 13 de agosto de 2005, e aí já tínhamos, desde novembro, tínhamos começado o trabalho da escola, né? Na quadra da escola, os pequenos grupos e tal. Tínhamos um grupo ainda assim, era um grupo pequeno, mas já era um grupo que dava uma congregação, e alugamos ali o lugar e tal. E no dia 13 de agosto eu tive a oportunidade de convidar muitos irmãos queridos, professores da Escola de Pastores na época ainda, e foram presentes lá na minha ordenação e na emancipação da igreja. A igreja começou então a Videira, mantivemos o nome, a igreja de onde eu vim chama-se Comunidade Cristã Videira, e a gente manteve Videira, igreja evangélica, numa demonstração assim de gratidão a Deus por esse ministério, mas não uma denominação institucionalizada. Hoje a gente é a Videira do Vale, porque nós ficamos 8 anos num prédio alugado ali nesse lugar, nessa antiga depósito diário, que eu digo que Deus já nos levou para um lugar para matar os vampiros, né? Um depósito diário, e 8 anos depois a gente conseguiu comprar um terreno ali dentro do Vale Feliz. Começamos uma obrinha e tal, e essa dinâmica nossa de culto de manhã começou até em função de uma necessidade. A gente não tinha luz elétrica no lugar para onde a gente foi, tinha só o telhado e a claridade do dia, então nossos cultos precisavam ser pela manhã para a gente sair do aluguel, né? E a gente já está há 9 anos lá no Vale Feliz, então lá a gente se tornou a Videira do Vale. Então a Videira do Vale é uma igreja independente, uma igreja livre nesse sentido, né? De teologia reformada, de eclesiologia mais contemporânea, de liturgia mais contemporânea, né? Uma teologia reformada, uma liturgia contemporânea, e assim, com uma pegada no meio desse caminho aí. E isso tem 17 anos. Assim, os desafios foram muitos, Mateus, porque, mais uma vez, né, você começa o trabalho, eu não era remunerado como pastor. E, ao mesmo tempo, nesse momento, eu já não conseguia mais fazer os meus bicos como professor de vôlei nessas diversas instâncias desses clubes todos. Porque até por um tempo, eu tive que manter as duas coisas para poder sustentar minha família. Mas chegou um momento que eu falei, cara, agora não dá. Então, eu não tinha rendimento, meu rendimento era muito pequeno. Eu me apertei muito por um período aí para poder dar conta disso, mas estava ciente de que eu estava num caminho que não tinha volta na minha vida. E naquele momento eu precisava me dedicar inteiramente àquele ministério. E aí, Mateus, eu abro um parênteses aqui, eu me lembro que na época eu tinha começado no ano 2000 um pequeno grupo por essa igreja, né, pela igreja de onde eu vim, em Icaraí, Rua Otávio Kelly. Tinha uns irmãos da igreja de Icaraí que moravam em Icaraí, e eu sempre me dispus a começar um pequeno grupo tem uma possibilidade de começar, mas é longe e tal. Eu falava, eu vou, porque sempre gostei dessa coisa assim de começar lá um trabalho. Esse pequeno grupo, comigo e com a Alessandra, esse pequeno grupo cresceu bastante, tornou-se uma congregação em Niterói, e outros irmãos assumiram, né, esse grupo, e quando a igreja nossa lá, o Israel, saiu da Avenida Central e foi para Piratininga não comportava esse pessoal de Icaraí.
Então, da mesma forma que eu recebi a oportunidade de tocar ali aquele trabalho incipiente em Itaipu, recomeçando com o pessoal, esse irmão já tinha lá um trabalho com uma quantidade razoável de pessoas que tinha começado comigo, né? Comigo e com o Alessandro. E quando veio o final do ano, você vê o que é. Você tem que estar muito disposto. Eu passei, Matheus, muitos anos sem tirar férias. A priori, eu posso dizer para você que os primeiros 3, 4 anos de ministério, eu não saí dia nenhum. Por quê, cara? O trabalho está nascendo. Não tem como você, num trabalho que ainda não está estabelecido, e eu digo você que não está vindo de uma estrutura denominacional, que não tem um suporte denominacional e tudo mais, né? Aí você pega um outro trabalho que a pessoa diz assim, não, eu vou tirar férias. Aquele trabalho de Niterói, ele chegou a ter um lugar alugado, poderia ter se tornado uma igreja boa. Ele morreu, cara, ele foi natimorto, ele nasceu e morreu, infelizmente, porque eles abriram mão assim, vamos sair de férias em dezembro de 2004. Quando eles voltaram em janeiro, foi difícil de segurar o pessoal, tinha se pulverizado tudo. A gente passou aí alguns anos sem tirar férias, sem ter descanso, sem ter nada disso, que a gente precisava consolidar o trabalho. Então, assim, quem está disposto a servir a Deus precisa entender a seriedade disso. Nem sempre você vai conseguir fazer. Depois disso você estabelecemos e tal, aí consegui tirar meus primeiros, 12 dias, 15 dias de férias no mês de janeiro, fazendo aí 2, 3 semanas, botando irmãos para pregar e tal, papá. Mas esse é um ônus, cara. Esse é um ônus. Não adianta você querer, já está aqui consolidado. Não vingou. E era um trabalho que podia ter vingado, eu penso, se o pessoal tivesse pego legal, né? Então, assim, muito trabalho, muita luta, muita circunstância que você não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas você vai confiando e Deus vai mostrando e você vai caminhando. Luiz, diante de tantos desafios que você enfrentou, tantas incertezas, momentos como você relatou aí, de passar anos sem tirar umas férias, sem descansar, em tempo integral, com todos esses medos, com todas essas incertezas, teve algum momento durante o seu ministério pastoral que você chegou em pensar em jogar a toalha? Você chegou e falou assim, olha, eu acho melhor dar um tempo disso aqui, tá cansativo demais, eu tô chegando a ponto de um burnout, tô chegando a ponto de não tô conseguindo lidar com isso. Teve algum momento que você olhou pra toda essa situação e falou, poxa, vou parar? E se houve isso, o que aconteceu que te fez mudar de ideia, te fez perceber que realmente não tem como eu deixar isso aqui, né? Houve alguma experiência assim na sua caminhada? Olha, Matheus, é difícil de eu te responder isso no sentido... Eu nunca tive uma crise tão profunda no sentido que me levasse a questionar viver para Deus, né? Eu já tive, assim, momentos de desilusão e decepção com tanta gente, de pensar o seguinte, e com a igreja de modo geral, e comigo mesmo, de pensar assim, cara, eu acho que só por Deus que eu vou continuar nesse negócio mesmo, porque tem horas que você sente, pelo menos eu tive, né, momentos em que eu olhei e falei assim, poxa vida, eu me dediquei tanto a essas pessoas, a determinada coisa, e as pessoas não se percebem disso, não valorizam isso e tudo mais. Então, a gente vive, às vezes, momentos assim, momentos em que você diz, quer saber, não teria outro motivo para continuar fazendo se não fosse pela certeza de que eu não me vejo fazendo outra coisa, não porque eu não posso. Eu sempre fui competente nas coisas que eu fiz, sempre fui bem sucedido nas coisas que eu fiz, mas não me vejo fazendo outra coisa porque não há outra coisa dentro de mim que me dê prazer no sentido de olhar e falar assim, isso eu posso fazer para o resto da minha vida, independente de qualquer situação, e será inevitável porque eu farei isso. E todas as vezes, até as vezes que eu sofri, que eu tive essas crises assim e tal, e que eu sofria, eu me pegava, se não naquela instância, em outra instância fazendo a mesma coisa. Eu falei, não é possível, eu não consigo fugir de mim, né?
Eu acho que vocação deve ser isso. O que eu entendo por vocação é essa coisa que existe dentro de você, que você pode até ter condição de fazer outras coisas, mas que a sua opção, por um lado, né, ou seja, hipoteticamente você pode fazer outras coisas, mas de fato, de verdade, visceralmente você não pode fazer outras coisas porque você não se vê, você não consegue ver a sua vida ter sentido fazendo uma outra coisa que não seja servir a Deus. E aí você acaba exalando isso em todo lugar que você vai. Agora, para mim, uma outra coisa também foi muito legal que sempre me trouxe um certo equilíbrio com relação a isso, mesmo nos momentos de mais aperto e desânimo, e tristeza e raiva e até de indignação, que foi o fato de que desde que eu comecei a essa minha vida cristã, tanto o serviço como obreiro da igreja, eu sempre fui convidado para dar aula em uma coisa ou outra, em termos teológicos, né? Então era um cursinho mais básico, um Ceforte, um CIB, uma igreja que tinha um curso lá em Maricá, um outro e tal, que alguém via, me chamava e sempre funcionou como uma válvula de escape, porque, né, às vezes o sofrimento do ministério você conseguia, cara, desopilar o fígado na sala de aula. E às vezes a insatisfação da sala de aula, você também olhava, né, que a sala de aula às vezes não preenchia você, e você olhava e dizia assim, tem a igreja, tem gente, tem a coisa que não é só o conhecimento intelectual, porque às vezes também você pega algumas turmas que você olha e diz assim, caraca, esse povo só quer conhecimento intelectual, mas não quer mais nada do que isso, não, uma vivência disso, uma prática disso com Deus, que às vezes desanima você também, né? E aí você diz, não, mas tem a igreja. Então, assim, para mim sempre foram duas asas de uma mesma aeronave, assim, muito importantes na minha vida, que sempre me ajudaram a equilibrar. Tinha horas que um era o meu desafogo das insatisfações do outro. Mas, assim, eu já tive momentos, claro, momentos, assim, de desânimo e tristeza muito grandes, de pessoas que você investe, que você constrói um relacionamento e tal, e depois você experimenta coisas que você diz assim, cara, pô, não existe, né? Mas foi. Aquilo desanima você, mas aí você, eu penso, você torna a olhar para Deus e falar assim, eu vou caminhar no Senhor e vou caminhar por aqui. A questão do burnout, eu diria para você, Mateus, que eu sou propenso a ter um cansaço, uma estafa mental, sou propenso a esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, eu desenvolvi algumas coisas na minha vida, alguns mecanismos, né, na minha vida, até em função do esporte, algumas coisas, que, graças a Deus, às vezes tem uns lampejos de sanidade que eles me lembram do seguinte, cara, que eu não sou Deus. E esses lampejos de sanidade que me lembram que eu não sou Deus, eles me ajudam muito a desligar de algumas circunstâncias, algumas situações e entender minha humanidade, minhas fraquezas e minhas limitações. E eu acho que o burnout, ele às vezes tem um certo vínculo com essa síndrome de onipresença e onipotência, entendeu? Eu vou chamar isso de síndrome de atributo incomunicável. Uma falta de reconhecimento das limitações, né, Luiz? Exatamente. Mas porque a gente entende com tanta seriedade qual é o nosso papel, que às vezes a gente pode confundir também, né? Porque o nosso papel é muito sério, ele é muito importante, ele precisa de muita fidelidade? Precisa. Mas aonde é o ponto onde delimita isso e onde onde você atravessa para um ponto que só Deus pode fazer e que não compete mais a você e por isso você também sofre por uma espécie de excesso que você ao qual você se submeteu, né? Você se levou a submeter a uma situação que não é de sua competência. Então aquilo é uma carga mais pesada do que você pode imaginar. Então eu não posso imaginar que Deus vai me dar uma carga que me seja insuportável. Ela vai ser suportável, pode ser dolorosa para chuchu, mas ela vai me ser suportável em determinado limite. Talvez eu me submeta a algumas cargas insuportáveis. E como, Mateus, Deus trabalha com material humano, grande parte de nós que somos vocacionados, a gente tem, eu diria, né, grande parte,
vou dizer todo mundo, mas sei lá, tem gente que talvez não tenha as suas tantas imperfeições quanto eu ou quanto você, não sei, mas Deus chama a gente imperfeita, né? Deus chama Pedros, Deus chama Mateus, Deus chama homens com suas complexidades, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Então, não é incomum para a gente, como vocacionado, às vezes atravessar uma ou outra fronteira simplesmente porque a gente já é gente atravessada. A gente é gente atravessada de famílias esquisitas, né? Você percebe como Deus pega gente como a gente, né, cara? Tão destruído por tantas experiências aí da vida e coloca a gente para ajudar pessoas ou ser instrumento dele no pastoreio, né? Apacenta as minhas ovelhas. É um Pedro da vida esculhambado lá depois de tudo e ouvir isso, apacenta as minhas ovelhas e entender que isso é uma capacitação dada por Deus. Então, não critico as pessoas que muitas vezes experimentam um excesso e tudo mais, porque a gente é essa gente ainda aí que está se encontrando, né? Uhum. Mas eu acho que o ministério ele causa isso na gente, ele causa essa dualidade às vezes de você olhar e falar assim, cara, poxa, não sei, não, esse povo não merece, mas daqui a pouco você olha e diz, mas eu também não mereço. Eu também não mereço, esse povo também não me merece. Não me merece no sentido positivo e depois no negativo. Cara, também não me merece, não. Eu também sou muito ruim, eles não merecem uma coisa tão ruim. E aí eu acho que Deus vai equilibrando a gente, né? Mas crise é inerente à vocação, crise é inerente ao desempenho da vocação. A gente passa por momentos mais apertados, momentos em que a gente também não consegue enxergar assim com tanta clareza as coisas, não. A gente se envolveu tanto, Uhum. e como gente cheia de expectativa, né? Então, às vezes, a gente traz expectativas que não são necessariamente expectativas de Deus, nem são razoáveis à nossa vida, e a gente as lança no ministério, né? Então pensa que agora tudo vai ser linear, a coisa vai subir igual um avião quando está subindo até chegar à velocidade de cruzeiro, que nada. Aí você descobre que no meio dessa subida estourou uma turbina e não sobe na velocidade que você quer, não sobe do jeito que você quer, e você descobre que tem... E aí você tem de lidar com essas suas falsas ou fantasiosas expectativas, e às vezes você vai ser como um Jeremias, né? Vai falar para o meio de uma geração que não vai te ouvir, você vai entrar em crise, mas, cara, é uma incógnita. Mas é aquilo também do Jeremias, né? Não tem nem como, se eu disser não vou falar, nem por causa disso eu vou, né? Eu não consigo. Isso vai exalar, isso vai sair de mim, não tem jeito, não me vejo de outra forma. E, ô Luiz, enquanto você falava, eu lembrei até de uma frase que você falou pra mim em algum momento, algumas conversas que a gente teve. Você falou assim: o problema não é quando o mundo estraga você pra Deus, né? Que isso aí Deus resolve. O problema é quando Deus te estraga pro mundo, né? Exatamente. E aí, não é que você não possa fazer outras coisas. Não é que você não consiga fazer outras coisas. É que seu coração nunca vai estar nessas outras coisas. Você nunca vai encontrar felicidade fazendo outras coisas, né? E eu lembro dessa conversa, sempre me marcou muito. Eu lembro que depois, conversando com um amigo também que tava passando por um momento assim, eu lembrei disso e falei com ele, né? Falei, cara, você pode até sair do ministério, mas você nunca vai ser feliz, cara. Porque você é um cara vocacionado, você é um cara que tem um chamado de Deus. Você pode abandonar o ministério, você pode fazer outra coisa, que você vai ganhar mais dinheiro, que você vai ser mais bem sucedido, que você vai ter menos dor de cabeça, mas você nunca vai ser completamente feliz, porque seu coração nunca vai estar completamente lá, né? Então eu acho que essa questão, por mais que o ministério ele passe tantas dificuldades, passe momentos em que você fica assim, poxa, me dedicando tanto realmente e as pessoas não estão reagindo da maneira que você esperaria que elas reagiriam, ainda assim você não consegue se ver fazendo outra coisa. Você fala assim, eu tenho habilidade de fazer outras coisas, eu tenho capacidade de fazer outras coisas. O problema não é esse, o problema é que, cara, o meu coração não tá nessas outras coisas. Por mais que você vá, tem algo que vai te puxar de volta, né? Eu acho que isso tá muito relacionado com a vocação, né? Essa frase que você falou, cara, eu levo comigo assim, vira e mexe, eu lembro, recordo dela. Eu concordo com você, Matheus. Essa frase que eu coloquei, que você citou, na verdade foi a frase que eu ouvi
de um pastor meu, Luiz Eduardo, que hoje é meu colega de ministério aqui na Videira. Luiz Eduardo, no auge da minha crise, ele falou isso, né? Porque eu falei isso para ele: Luiz, eu não me vejo mais feliz fazendo nada disso, cara. Eu tive uma academia, eu tive agora uma empresa e eu tô querendo abrir mão desse negócio. E ele falou isso para mim, essa frase foi dele. Ele disse para mim, né? Ele falou: Luiz, o problema é esse, é quando Deus estraga a gente pro mundo. Porque quando a gente vem estragado, todo mundo vem estragado e Deus conserta. Agora, quando Deus estraga a gente pro mundo, é que é o grande lance. Você não vê mais satisfação nisso. O que eu vejo, Mateus, enquanto você falava, eu fico pensando assim, né? Quantos colegas nossos de vocação e ministério que saem do ministério, mas o ministério não sai deles, né? Saem do ministério, mas a vocação nunca sai de dentro dele. Então, o cara diz assim: eu não quero, cansei de ser pastor, a igreja é um lugar que sofre muito e tal, não sei o que, bababá, o que eu vou ser? Eu vou continuar agora sendo, sei lá, tem uma outra profissão, uma outra formação, e tá. Mas você olha para o cara está pastoreando naquele outro lugar, o cara está pregando naquele outro lugar, o cara está ensinando teologia naquele outro lugar porque ele respira isso, ele vive isso. Aquilo ali está dentro dele. Então, eu vejo meus irmãos, colegas, pastores aí que estão afastados do ministério por causa do burnout, por exemplo. E tudo que os caras falam é de igreja, é de obra, é de conversão, é de Deus, é da teologia, é da Bíblia. Então, assim, é inevitável, porque a crise, as dificuldades e até as enfermidades são geradas em função de tudo isso. A gente vai viver e às vezes a gente vai se afastar por um tempo, mas isso não vai se afastar de dentro de nós. Isso vai continuar, as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, quando buscarem um conselho ou um entendimento de uma coisa, elas vão ver isso em mim, você, mesmo a gente afastado do ministério, porque a vocação é um negócio que transcende isso. Não se trata de você fazer isso planejado, agora sim eu vou falar. Não, você fala daquilo que o coração está cheio. E o seu coração vocacionado, meu amigo, ele vai falar da sua tristeza por não estar cumprindo a vocação. Ele vai falar do ministério, né? Ele vai falar da tristeza, que não sei o quê. Então ele vai trazer sempre uma reflexão bíblica, ou o que quer que seja. Então o cara vai ser um pastor, como José na casa de Potifar, ele vai ser um pastor, um dispenseiro, mordomo, seja lá dentro do cárcere, ele vai ser um dispenseiro, mordomo, seja lá no Egito. Mas é isso aí. Ele vai estar falando disso, diz respeito a essa nova natureza e essa nova disposição que tem dentro dele, né? Então eu vejo colegas no seminário, em alguns seminários aí, o cara está, não, eu estou afastado de igreja porque eu tive burnout. O que você está fazendo? Não, estou fazendo agora, eu estou fazendo mestrado aqui na teologia, lá naquela instituição, e eu estou escrevendo um livro sobre discipulado. Eu falei, cara, mas pô, você não está afastado do ministério, cara? O que você está fazendo? Respira, ele vive isso, porque ele vive as coisas do reino, né? Vocacionado não tem jeito, você não tira isso de dentro dele, você não consegue remover essa coisa de dentro da pessoa, porque aquilo ali é a pessoa, né? Então, assim, é uma questão de tempo, às vezes são momentos, né, que a pessoa está vivendo, mas você percebe que a pessoa vocacionada, ela foge para um lado, foge para o outro, mas ela está cuidando de gente, ela está pensando nas coisas de Deus. Não tem para onde fugir, né? E ela está envolvida de alguma forma com a vida do reino, né? Não tem jeito. Pode tentar se esconder na caverna, até na boca da baleia você vai parar, né? Mas Deus vai estar lá, né? Não tem pra onde você correr, cara. Não tem. Quando Deus estraga a gente pro mundo, meu amigo, um abraço pro gaiteiro, como diz aí Não a tem galera. jeito. Luiz, eu acho sim, a nossa conversa tá excelente. Eu acho que a gente teria tanta coisa pra falar ainda, tanto assunto que a gente poderia destrinchar aqui, mas eu queria terminar essa nossa conversa hoje pedindo, a gente tá falando sobre ministério, sobre vocação, sobre plantação, que você pudesse trazer alguma recomendação de literatura, de algum livro que tenha marcado a sua vida, que tenha marcado o seu ministério, que te influencia até hoje, você é direcionado pelo que você leu, pelo que você aprendeu, assim, algo que você poderia recomendar para outras pessoas também. Qual literatura que você recomendaria, assim, como algo que te marcou? Bom, a primeira delas é a Bíblia. Essa não tem como faltar, né? A Bíblia é o concurso, né, Mateus? A Bíblia é o concurso.
A primeira delas é a Bíblia. O ensino da teologia também, para mim, sempre foi muito importante. Então, assim, leituras de teologia sistemática. Agora, um livro que mudou o meu paradigma acerca da maneira como eu devo entregar a minha vida ao senhorio de Cristo é um livro controverso, sobretudo no meio reformado, porque não é um livro que tenha... É um livro um pouco radical em alguns aspectos e dentro... Eu sei que não é um livro bem visto pela maioria dos reformados, não. Mas um livro da década de 60 chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Foi o precursor de um movimento de igrejas nas casas na Argentina e diante de muitas coisas controversas acerca da eclesiologia dele e que se possa dizer, contudo, para mim, uma coisa reverbera até hoje. Ele me fez refletir sobre o senhorio de Cristo na minha vida. Eu acho que isso é fundamental na vida cristã e isso falta muito hoje na vida de muitos cristãos, né, na igreja contemporânea. Porque a gente vive um tempo, né, em que se busca aquele que pode fazer alguma coisa de boa por mim, né, de bem a meu respeito. Então, Jesus é meu salvador, quem não quer ser salvo? Embora eu possa até não saber direito de quê, né, como diz o pessoal mais da pegada mais contemporânea diz, né, faz crítica àquela antiga frase, né, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta mesmo? Então, assim, embora algumas pessoas hoje, inclusive no meio evangélico, não saibam de fato de que precisam ser salvas, e é uma crítica também à pregação de hoje em dia, mas o ponto é, ainda assim é possível você querer um salvador, um abençoador, é possível você querer alguém que seja sempre disposto a seu favor, é possível você querer ter Deus como seu pastor, né? Quem não quer ter o Senhor como meu pastor, com todas aquelas implicações do Salmo 23? Só um louco que não quer, né? Todo mundo quer, embora o cara possa até não entender as implicações corretas daquilo ali, mas eu quero alguém que me leva a pastos verdejantes. Mas ter noção do senhorio de Cristo, ter noção de que eu fui comprado, ter noção de que não há como ter o Jesus Salvador sem que eu entenda que Ele é o meu Senhor, é o dono de mim e que eu deva viver tendo essa dimensão correta da vida cristã. Não é Ele que deve me pedir, mas quando eu fizer aquilo que Ele me manda, devo dizer para mim mesmo, sou servo inútil, não fiz nada mais, nada menos que devia fazer, porque esse é o ponto, porque além de dizer que Ele é meu Salvador, além da Escritura dizer que Ele me trata como amigo e não mais como servo, mas eu sou seu Senhor, e vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tem um trocadilho nesse negócio, Jesus diz assim, eu não chamo mais vocês de servos, vocês são os amigos, mas vocês vão ser amigos se vocês forem servos, se vocês fizerem o que eu mando, né? Me parece que tem um trocadilho ali, se vocês tiverem essa dimensão correta. Então, assim, esse livro mudou o meu entendimento. Eu li esse livro no início da minha conversão. Esse livro me deu o entendimento do senhorio de Cristo na minha vida. A partir daí, Mateus, se você quiser desprezar todos os outros aspectos aí que você não concorda da literatura, dessa literatura, mas esse aspecto me levou a ter um entendimento muito diferente. Isso marca a minha vida, do ponto de vista de que hoje, você sabe, a gente conversa, né? Eu sou um entusiasta da questão do discipulado, um entusiasta da questão dos pequenos grupos. Eu mesmo tenho dentro da minha casa. Eu abro a minha casa para ter um pequeno grupo que hoje em dia nem está tão pequeno assim, né? Uma das células. O Luiz Eduardo, que é pastor também comigo lá, também é uma prática da nossa igreja e tal. Eu sei que isso não é uma prática em todo lugar, que a gente busca envolver pessoas no discipulado na igreja, a gente se envolve com gente, a gente tenta mostrar às pessoas a realidade da nossa vida. Isso tudo foi influência também dessa literatura, desse livro, né? Onde eu percebi o seguinte, cara, que história é essa de bater no meu peito e dizer essa é a minha casa? Ela é a minha casa, mas se o meu Senhor pode requerer de mim a minha casa em favor
favor do seu reino, quem sou eu para dizer que eu não posso ir, que isso não vai, né? Não deve haver compartimentos na minha vida para Deus. Aqui o Senhor anda, aqui o Senhor entra, isso aqui o Senhor manda, eu sei o que o Senhor pode requerer, mas outras coisas não. E eu me lembro que tem umas passagens no livro do Ortiz que é como se houvesse uma conversa entre Deus e o camarada, né? Não, senhor, tudo bem, o senhor pode ter a minha casa, mas, pô, a minha esposa... você também tem uma esposa? Que bom, também quero ela. E Deus falando, né? Então ela também é minha, também quero. Não sabia disso. Não, mas se o senhor faz isso, como é que vai ser com meus filhos? Você tem filhos? Então eles agora também são meus, né? Mas e aí, então os meus bens funcionam para quê? O que eu vou fazer com o meu... você tem um carro também, então ele é meu. Olha, eu quando me converti, eu sei que estou estendendo aqui, Matheus, mas quando me converti era um cara que vivia, limpava carro, arrumava carro, vivia com um carro impecável, né? Eu fui jovem em Itaboraí, nasci em Niterói, fui morar em Itaboraí até os 18 anos, então cidade do interior do estado do Rio, naquela época, né? Você tinha um fusquinha, um carrinho assim, tal, mas era aquilo tudo rebaixado, tal, que se fazia isso, se fazia aquilo, carro limpo, que não andava ninguém, né? Praticamente se vivia para o carro. Quando eu me converti, cara, aqui, então eu tinha meu carro, tal, o pessoal até me zoava, brincava comigo, carro de Luiz não pode andar, o carro de Luiz não anda sujo, vivia o tempo todo, roda pretinha, carro lavado. Eu lavava carro de noite, aquilo para mim era um símbolo de alguma coisa que me deixava bem, talvez até de status. E aí, cara, quando eu me converti, Matheus, Deus me quebrou as pernas, porque esse negócio me afetava, dizia assim, cara, o carro não é meu. E às vezes terminava um culto, o carro lavadinho, e tinha aqueles irmãos num dia de chuva que estavam indo lá para dentro e Deus me confrontava, tu vai dar carona para essa família. Pé cheio de lama, né? Cara, um monte de gente entrando, porque quem não tem carro dificilmente entra com cuidado em carro, né? Não sabe nem, não tem nada disso. Então já entra com o pezão cheio de lama e tal, não sei o que, e você vai entrar num lugar cheio de lama. E todas as vezes, parecia que Deus fazia isso de propósito comigo, todas as vezes que eu ficava emperequetando o carro, eu tinha um lamaçal para entrar, para deixar alguém em casa, para levar umas compras de alguém, de algum irmão da igreja e tudo mais. Então, essas coisas me desafiaram. E hoje em dia as pessoas dizem assim, caraca, Luiz, quem te viu e quem te vê, como é que teu carro tá? Eu falo às vezes assim, tem uma igreja aqui dentro, gente, moro em Itaipu, eu ando em rua de lama, levo gente em casa, levo compra de pessoas, levo isso, levo aquilo. Eu gosto de carro limpo, mas não mais daquela maneira. Então, essa ideia do senhorio de Cristo mudou a minha vida. Entendeu, Matheus? Então, assim, se eu puder falar hoje, pode ser que isso não esteja citando Calvino, as institutas e tal. Tenho todos eles aqui, tenho todos esses livros aqui, muitos que contribuído assim para a mudança da minha vida. Numa outra ocasião, eu posso falar de alguns que mudaram alguns paradigmas da minha percepção teológica, né? O que me fizeram alinhar a teologia reformada e tudo mais, mas acerca de vida cristã, que me deu uma ideia do senhorio de Cristo, a despeito dos seus devaneios eclesiológicos e tal, e das discussões acerca da eclesiologia e teologia dele em outros aspectos, mas nesse aspecto, irmão, eu vou dizer, a gente tem muito a aprender. Cristo não é só salvador da nossa vida, ele não é só o nosso abençoador, mas nós somos súditos de um reino. Ele é senhor da nossa vida e a gente deveria ter entendimento disso, acerca da maneira como a gente lida com ele, não apenas nesse papo da paternidade, não apenas no papo da amizade, Deus é meu amigo, Deus é meu pai, mas é meu pai no molde em que o filho, desde aquela época, ajuda no serviço doméstico. Não são esses pais dos dias de hoje que dão o presente para o filho para aliviar a ausência emocional. Então, irmão, esse é um livro que marcou a minha vida. Eu acho que se você conseguir, ou quem ouvir, conseguir fazer essa leitura, desprezando os pontos desnecessários, talvez sejam abordados ali, mas entendendo que o senhorio de Cristo é sério e isso muda a nossa forma de ser e viver, então eu acho que essa é a dica de hoje.
Luiz, com isso, quero agradecer sua disponibilidade, o tempo que você passou aqui, a gente conversando sobre esses assuntos extremamente importantes. Eu fui muito abençoado com as suas experiências, muita coisa falou meu coração e eu espero que também fale ao coração de quem tá ouvindo esse episódio, possa também ser edificado, mas eu quero te agradecer de verdade pela sua disposição de vir conversar, de pregar, de aceitar o convite, e hoje não foi diferente, foi muito boa a nossa conversa, mas realmente te agradecer mais uma vez, pedir para você nos despedir aí com uma palavra de sabedoria pastoral pra gente encerrar esse episódio. Tá bom, Matheus. Eu fico com esses últimos momentos aqui que eu falei. Aquele que nos ouve possa entender as dimensões da seriedade do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e me siga. Você é livre para dizer não, mas se você disser sim, você não pode querer continuar sendo o senhor da sua própria história. Você precisa negar a si mesmo, você precisa tomar a cruz e você precisa segui-lo. Ele passa a ser o dono do seu caminho, ele passa a ser aquele que vai mostrar para onde você deve ir, como você deve ir e o que você deve levar. Então, eu diria isso para quem me ouve. Você é livre para dizer não, mas se disser sim, entenda a complexidade desse chamado e submeta-se ao senhorio de Cristo. Não há um lugar melhor e mais seguro para a gente estar e mais verdadeiro. Jesus não é só nosso Salvador, ele é sobretudo nosso Senhor também. Com isso, meu querido ouvinte, que esteve aí com a gente durante esse tempo, nós nos despedimos. Espero que você possa ter sido abençoado com esse episódio e espero você aqui de volta para a nossa próxima conversa. E até lá, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço.